Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Vamos dar início ao nosso evangelho de hoje, proferindo uma prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre, amigo, amigos espirituais que nos acompanham neste dia, somos mais uma vez muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos aos espíritos amigos que nos iluminem para tornar o assunto compreensível a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos no nosso dia a dia para nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, vamos dar início então ao nosso Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20º, capítulo 20, né? Trabalhadores da última hora. Esse assunto é um assunto muito importante dentro dos capítulos do Evangelho, né? E que nós vamos tentar explicar aos nossos irmãos o que Jesus queria nos ensinar, né? O que Kardec quis codificar nesse capítulo, tá? Então, esse capítulo começa com uma parábola. Essa parábola, ela faz uma analogia entre o reino dos céus e um pai de família, que era dono de uma vinha, dono de uma plantação de uvas, né? Dono de uma lavoura. E ele saiu na madrugada, né? Que na primeira hora da manhã, que é considerada 6 da manhã, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. E ele convencionou que pagaria 1 denário a cada um por dia, né? E 1 denário significa para a gente aqui uma diária, né? Que ele pagaria. Ele saiu de novo na terceira hora, que seria 9 da manhã, e também encontrou outros trabalhadores na praça, né? E ele convidou para que fossem também trabalhar na sua propriedade e que ele pagaria o que fosse razoável. E depois ele saiu novamente à sexta hora do dia, né, que na verdade era 12 horas, e também na nona hora, que seria 15 horas, e fez o mesmo, né? Tentou arrebanhar essas pessoas que estavam na praça, desocupadas, né? E ele foi convidar para trabalhar na vinha dele, porque era época, tempo de colheita, e tem os trabalhadores que eles convidam, que são trabalhadores temporários, né? E depois ele saiu na 1ª hora, ou seja, às 17 horas da tarde, ele encontrou outros que estavam lá desocupados e perguntou para eles, né? Por que permaneceis aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam, porque ninguém nos assalariou. E então ele convidou eles para ir para a vinha também, para ir trabalhar, tá? Então, essa parábola é interessante porque, ao cair da tarde, o dono da vinha, ele chamou o encarregado, e esse encarregado é para chamar os trabalhadores para poder fazer o pagamento, né, do denário prometido. E ele pediu para que começasse pelos últimos, né, e depois dos primeiros, né? E assim o encarregado fez. Os que chegaram na 1ª hora, eles se apresentaram e receberam 1 denário cada um, né? Então, os que chegaram na primeira hora pensaram logo assim, imaginaram que iriam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Então, recebendo esse dinheiro, né, eles se queixaram ao pai de família, né? Falando para eles, estes últimos trabalharam apenas 1 hora e você lhe deu tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e o calor, né? E o dono da vinha olhou para eles e falou, né? Meu amigo, eu não te causo mal algum fazendo isso, né? Não acertei que iria te pagar 1 denário? Então, eu te paguei 1 denário, então eu não te devo nada,
então segue teu caminho, tá? Cabe a mim fazer o que eu quero, né? E quanto a ti, cabe a mim dar a este último tanto quanto a ti, né? Não é certo fazer o que eu quero, uma pergunta, né? E você, tem mau olho porque sou bom? Então foi dessa forma que o dono da vinha, que é o pai de família, né, tratou esses funcionários que foram trabalhar com ele na vinha, tá? Muito bem. Então assim, gente, da mesma forma, como é uma parábola, é uma analogia entre o pai de família, né, e o reino dos céus. Então ele fala que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, tá? Então essa parábola, gente, na verdade, ela trata de uma transição, da transição planetária em que já está anunciado que vai acontecer, quando se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? Nós, espíritas, já tomamos conhecimento disso, né? Da transição planetária. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, o próximo mundo é o de regeneração, e só vai reencarnar no mundo de regeneração, né, aqueles que passaram por essas provas e expiações e conseguiram evoluir, né? Então, aqueles que conseguiram aproveitar a oportunidade que lhe foi dada, tá? Em que Deus procede ao censo dos servidores fiéis, ou seja, aqueles que não recusaram diante de suas tarefas, para os quais ele vai confiar os postos mais difíceis, tá? Na grande obra da regeneração. É o porvir, né? É o que nós já sabemos que está por vir. Então é isso que vai acontecer, né? E essa é a oportunidade que nós temos aqui para poder evoluir, tá? Então, gente, na verdade, essa parábola, ela trata de um convite ao trabalho que Deus, que é considerado o pai de família, nessa parábola, ele faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos, tá? O dono da vinha, por exemplo, o que é que ele faz? Ele disponibiliza o trabalho, o local, a forma e o valor da remuneração, né? Então, o trabalhador recebe, no caso do reino dos céus, uma oportunidade de progredir, tá? No campo de que foi destinado, selecionado em função da experiência de cada um deles, não é? O reino do céu, na verdade, é o estado de plenitude espiritual, ou seja, seria o verdadeiro salário, né, para aqueles que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. Então, aqueles que persistirem no caminho reto, esses vão receber o salário, tá? O ser humano, ele atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Todos nós estamos fadados a ser perfeitos ou caminhar no rumo da perfeição. Nunca seremos perfeitos que nem Deus, né? Mas a caminho, tomando como referencial Jesus, que é o nosso irmão. Então, gente, esse estado de perfeição nós vamos conseguir com o conhecimento intelectual e com a nossa transformação moral. Chico Xavier já falava, né, que é preciso na evolução, a evolução ocorre com duas asas, né, do conhecimento e da moralidade, né? Os dois têm que caminhar junto, né, para a evolução espiritual e intelectual. Se não for junto, não adianta ser inteligente se for amoral, né? Muito inteligente, mas caminhar sempre no caminho do mal. Então, tem que caminhar sempre. Inteligência e a moral, as virtudes, sempre caminhar juntas, né? Como se fossem duas asas da evolução. Tá bom, pessoal? Então, olha, a vinha que trata nessa palavra, ou seja, aquela lavoura, né? Aquela propriedade de cultivo de uvas, né?
na verdade, é uma comparação, que somos todos nós, a humanidade. Então, quando ele trata dessa analogia, né, então a humanidade trata-se é a vinha, o campo de aprendizado que assinala a via de progresso dos povos e de cada indivíduo. Ok, pessoal? Então, o que é que nós precisamos entender com essa parábola, né? Que a Terra é a vinha de Jesus, né? O planeta Terra é a vinha de Jesus, é onde nós temos oportunidade da gente evoluir, tá? O trabalho, ele representa a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Então, esse é o nosso propósito aqui na Terra. Nós temos que diminuir os nossos vícios e aumentar ou fortalecer mais as nossas virtudes. E para isso nós precisamos trabalhar para que isso ocorra, né, com perseverança, com coragem, né, com determinação, ok? Então, gente, a meta divina é a busca da perfeição. Todos nós trabalhamos em busca dessa perfeição. Uns mais rápido, outros mais lentos, né? Então, essa perfeição, a evolução espiritual, era definida desde o início do progresso da humanidade, do princípio inteligente, quando os espíritos ainda eram simples e ignorantes. Então, desde o início, gente, nós estamos fadados a essa perfeição, né? Para isso, nós vamos ter que evoluir moral, intelectual e espiritualmente, tá? Nós partimos lá do início como simples e ignorantes e vamos chegar à nossa perfeição, ou pelo menos próximo da perfeição, que o perfeito mesmo é o nosso Pai, né? Deus. Então, as condições essenciais para os trabalhos são a constância, são o desinteresse, né? A boa vontade e o esforço nos trabalhos que cada um assumir. Tá? Então, os obreiros são os trabalhadores da seara de Jesus, tá? Os espíritos que renascerão durante o período da transição planetária para cooperar na obra da regeneração. Então, todos nós, gente, fomos convidados a trabalhar na seara de Jesus, ajudando uns aos outros, né? Não ter uma evolução individual e depois coletiva, né? Para que a gente caminhe rumo ao mundo de regeneração. Então, nós somos convidados para cooperar com Jesus, cooperar com Deus nessa tarefa, tá? Então, o trabalhador da última hora, ele é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Então, a gente sabe que todos nós estamos, não é por um acaso que a gente está, cada um na sua posição hoje, no local de trabalho, na cidade onde está, no emprego que tem, né? E todos nós que estamos numa situação dessa, nós temos que saber viver esse momento com muito amor, com sacrifício, com dedicação, para fazer o melhor, sabendo sempre que a gente vai fazer em nome de Deus. Tudo que fizer com amor, né, para as pessoas, o nosso trabalho, quem é funcionário público, quem é trabalhador da iniciativa privada, onde quer que você esteja trabalhando, você precisa fazer tudo com amor, com carinho, com respeito, com ética, né? Trabalhar sempre no caminho do bem. Porque a gente sabe que o ajuste de conta é o momento da aferição dos resultados, tá? É a verificação do efetivo progresso ou melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros, né? O próximo planejamento reencarnatório. Então, ou seja, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar no bem, de aproveitar essa oportunidade para poder atingir mais rapidamente os objetivos, né, que Jesus nos preconizou aqui na Terra, né, e que esse progresso, que é a nossa melhoria espiritual, a gente sempre tem que pensar na vida futura, tá? Sabendo que no momento da nossa reencarnação vai ter que ter uma reprogramação. E nessa reprogramação você retorna de novo para cumprir a sua missão se você não aproveitou a oportunidade. Quantas reencarnações forem necessárias para você poder melhorar espiritualmente, tá? E quando nessa parábola fala de que quando está se aproximando a noite,
né? Então, é porque os trabalhadores da 1/10 hora eram aqueles trabalhadores que trabalharam só 1 hora, eles chegaram às 17 horas e saíram às 18 horas, quando findou, quando caiu a noite, né? Então, esse cair à noite está relacionado, gente, na verdade, ao final de uma existência física, quanto ao fechamento de um ciclo evolutivo, ou seja, a gente tem uma encarnação de praticamente 100 anos, vamos supor, né? Nestes 100 anos é uma encarnação que nós temos, e nós vamos ter outras encarnações, não é? Mas para isso nós temos que aproveitar essa existência para evoluir o máximo que a gente puder, né? Então, quando fala ao aproximar-se a noite, significa que está fechando um ciclo evolutivo, nós temos uma encarnação. Então, quanto mais você aproveitar essa encarnação, melhor você vai evoluir espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Esse é o objetivo. Então, se caminha na busca da perfeição, tá? Os salários justos que fala nessa parábola, eles são os mesmos para todos os obreiros, independente do número de horas que tenham trabalhado, desde a manhã até a noite, não é? Não mereceram maior salário os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Ou seja, você pode ter trabalhado assim, chegado para trabalhar primeiro, mas se você trabalhou, sabe, um trabalho que não foi com qualidade, né? Você ficou ali trabalhando para passar o tempo e tudo. Então, aqueles que chegaram na 1/10 hora, trabalharam só 1 hora, mas fizeram o trabalho bem feito. E foi admirado pelo dono da vinha, né? Tanto é que ele quis remunerar esses que trabalharam 1 hora só, com um salário igual àqueles que trabalharam mais tempo, que chegaram na primeira hora do dia, não é? Por quê? Porque é a oportunidade que cada um tem de aproveitar o pouco tempo que eu tenho para poder fazer bem feito. E isso é reconhecido, né? E foi reconhecido pelo dono da vinha. E assim Deus vai fazer com a gente. Ele vai reconhecer todo o trabalho, que nós vamos ganhar esse saldo positivo por merecimento, né? Então Deus está falando, aproveitem as oportunidades, trabalhem no bem, sempre, né? Ajudando uns aos outros. Então, olha, para Deus, cada hora de labor, quer dizer, cada hora de trabalho, representa praticamente uma encarnação ou um período de aprendizado, tá? Então, para Deus, olha, um dia é uma encarnação. E para a gente são os 100 anos praticamente, né? Então nós temos 100 anos para viver, nós temos que viver as provas e expiações pensando sempre nesse mundo de regeneração, tá? Que Deus está preparando para a gente. Ok, gente? Então é isso, tá? Existe nessa parábola vários ensinamentos, tá? Entre eles a gente pode extrair a pluralidade das existências. O Senhor sempre nos chama para a sua vinha, para o trabalho edificante na prática do bem. Sempre Ele vai nos convidar. Da primeira até a última hora, todos os trabalhadores da vinha, eles têm o direito ao salário, mas é preciso preservar e estar à sua disposição. Senão não vai ter o salário. Se ele se negar ao trabalho, ele não terá o salário, e sim o salário da preguiça, não do trabalho, né? Se ele empregar mal o tempo, ele não haverá trabalho na vinha. Ou seja, a gente vê aqui na nossa vida, se a gente não está empregando, a tendência é a gente ir mais cedo, né, para o mundo espiritual para reprogramar de novo o nosso retorno. Porque se você teve a oportunidade, você não está fazendo proveito dessa existência, dessa encarnação, então você tem que retornar para uma reprogramação. Então provavelmente você vai mais cedo, sentir que você não está caminhando, aproveitando a oportunidade que te foi dada para o trabalho, tá bom? Se empregar mal o tempo, não haverá trabalho na vinha, né? Então, nesse caso, será preciso recomeçar e aprender quando se achar bem mais disposto. Poderá ir para o vasto campo e trabalhar a qualquer hora do dia. Então é isso, né, gente? Se a gente não aproveitar essa oportunidade, a gente vai desencarnar, fazer uma reprogramação para voltar de novo, se não aproveitar a oportunidade. Então, nessa parábola, quer dizer também o seguinte: até a última hora será momento de se obter salário. Oportunidade na inicidade dos tempos diante da eternidade. Então, nunca é tarde para poder começar e atender o convite que Deus está nos fazendo.
Então, os trabalhadores da primeira hora, que a gente já sabe desde o início dos tempos, são os profetas. Moisés foi um desses trabalhadores da primeira hora, né? Os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, passando pelos apóstolos, pelos mártires, sábios, filósofos, né? Estes receberão a mesma recompensa dos últimos, né? Que aproveitam os labores intelectuais dos seus processos, predecessores, que são os espíritas. Então a gente entende aqui nessa passagem que teve o momento de Moisés na primeira revelação, depois de Jesus e depois do Espiritismo. Então foram 3 revelações, e nessas 3 revelações foram-nos feitos convites, né, para poder entrar na seara de Jesus, né, seguir o caminho que Jesus preconizou para a gente, não é? E muitos lá do início, desde lá Moisés, Jesus, na época de Jesus, no Espiritismo, estamos sendo convidados. Então, esses espíritos que começaram lá na frente foram os trabalhadores da primeira hora, e nós, agora, os espíritas, somos praticamente os trabalhadores da última hora, né? Então, vai para o mundo de regeneração quem melhor entendeu a mensagem de Cristo, não é? Sabendo que tem esse mundo de regeneração em que vão ser alguns que vão ser escolhidos para seguir, né, no mundo de regeneração, tá? Muitos que revivem hoje, reviverão amanhã para terminar a obra que começaram. Retornam mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base, mas na edificação. Então a gente sabe que a tendência nessa evolução, cada um de nós ao reencarnar, a gente às vezes vem com tarefas definidas, né? Deus vai poder nos dar tarefas para a gente contribuir melhor para que os nossos irmãos vão junto com a gente para o mundo de regeneração. Então, cada um de nós está sendo convidado, existem os espíritos superiores que estão nos ajudando e a gente não pode perder essa oportunidade. Então, chamado a prestar conta, o espírito apercebe-se da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sabemos que cada um de nós, né, quando vem numa programação, nós temos uma tarefa. E quando a gente desvia o rumo dessa tarefa, então a gente desencarna e tem que retomar daquele ponto que começou, né? Vamos pegar instruções e voltar para retomar, né? Para a gente continuar a missão aqui. Então a parábola, gente, ela trata do germe do futuro, da solidariedade, que liga todos os seres ao passado e ao presente. Não é isso? Os trabalhadores de primeira hora lá do passado. E nós aqui, os últimos, os espíritas, trabalhadores da última hora, né? Então, os ensinamentos que Moisés deixou, que Jesus deixou e que o Espiritismo nos deixou. Então, nós aproveitamos toda essa bagagem que foi deixada para a gente, né? E que está nos livros, no Evangelho que a gente segue. E quem interpretar essas ideias, colocar em prática, vai estar no rumo ao futuro, né? A vida futura que nós tanto almejamos. Tá bom, gente? Então é isso, tá, gente? Nós precisamos entender que os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino do céu, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos da vinha do Senhor, né, ao longo das sucessivas reencarnações, tá? Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Então, estes são os verdadeiros trabalhadores da última hora. Então, o que nós precisamos entender é isso, tá, meus irmãos? Que os trabalhadores da última hora somos todos nós, aqueles, né? E eu me incluo também nisso, porque eu lembro que eu nunca me dediquei praticamente assim ao cristianismo, né? Eu fui cristão, católico, mas me dediquei sempre à religião católica e nos últimos 4 anos da minha vida eu comecei a me dedicar ao espiritismo, né? E foi onde eu consegui entender o verdadeiro sentido da vida. Então a gente precisa entender, né, no nosso evangelho o que é que Jesus quer para a gente. Então existem 28 capítulos e a gente vê ali a fundamentação da doutrina,
vimos ali os instrumentos, as instruções, os instrutores, não é? São 28 capítulos à nossa disposição e cada capítulo com a sua mensagem. Então, ali para a gente é como se fosse o manual da vida e que nós devemos seguir sempre. Então, os trabalhadores da última hora, nós, os espíritas, que viemos depois de Moisés, de Jesus, somos verdadeiros trabalhadores da última hora, nós temos uma obrigação maior, porque foi deixado muito conhecimento, muita informação para a gente e que nós teremos que aproveitar melhor essas informações para que a gente vá para o mundo de regeneração. Ok? Então todos estão convidados a isso. Ok? Muita paz a todos então, meus irmãos.